Bom, gente, então, vou começar a falar da avaliação e depois a gente dá seguimento ao capítulo 3, né, que nós paramos na semana passada no slide 4, ok? Eu estou aqui... Podemos começar? Tudo bem? Eu acho que sim. Né? Tá. Bom, gente, então é o seguinte, né? Como vocês já devem ter visto lá no direcionamento, dia 1, no fórum de dúvidas, lá tem os prazos e as datas, né, das duas partes que compõem a A1. Como vocês já sabem, a A1 é composta do fórum temático avaliativo e da atividade individual avaliativa, certo? Então, eu vou explicar primeiro o fórum temático avaliativo, depois eu vou explicar a atividade individual. As duas atividades foram postadas ontem, tá? Porém, elas têm datas de entrega diferentes, tá? A primeira parte, que é o fórum temático avaliativo, né, foi postado ontem e tem o prazo de devolução, prazo limite para devolução, dia 10 de abril, às 11 horas da noite. A gente tem aí mais ou menos 19 dias para operacionalizar essa primeira parte da A1, que é o fórum temático. E o que vai ser esse fórum temático? O fórum temático, propriamente dito, ele tem dois momentos, tá? Isso que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, para vocês não se confundirem. Se for necessário, vocês ouvem novamente esse trecho da aula depois, para não ter dúvida. Tá? O fórum temático avaliativo, ele foi dividido na nossa disciplina, na nossa matéria, em dois momentos. O primeiro momento, que vai ser feito lá nas postagens do próprio fórum temático avaliativo, né, onde vocês vão postar comentários, considerações acerca de 4 tópicos que eu coloquei para vocês, né? Quais foram os tópicos? As modalidades de orientação profissional, a descrição de cada modalidade, as vantagens e desvantagens de cada modalidade e a ênfase na prática, né, do psicólogo dentro de cada modalidade, né? Que a ideia é falar sobre o uso de testes, de entrevista, né? A ênfase de cada modelo. Então, vocês vão pegar, né? No primeiro momento, vocês vão pegar esses 4 tópicos e fazer uma interação a partir das postagens do Fórum Temático Avaliativo, né, com 2 colegas em 2 dias diferentes, certo? Então, vocês vão começar a falar, a apresentar, né, esses conceitos que foram colocados aí na letra A, B, C, D e E, né? Que são esses conceitos que eu coloquei, as modalidades, a descrição, vantagens, desvantagens e a ênfase na prática, tá? Então, é importante que vocês façam essa interação com 2 colegas em 2 dias diferentes. Isso é o mínimo. Ah, Rivane, posso fazer mais? Posso. Pode. Mas será considerado a pessoa que fizer, né, no mínimo 2 colegas com 2 dias diferentes. Então, essa parte, né, eu vou analisar, eu vou avaliar ao longo do próprio fórum, não é para anexar nada, não tem que vir nada em anexo. As postagens, a discussão vai vir ao longo do próprio fórum, tá? E é importante que todas as considerações que vocês fazem, por exemplo, você vai começar a fazer o fórum temático agora. Aí um colega lá já colocou, né, as suas considerações. E você vai comentar as considerações dele. Então, qualquer resposta que você dê, que seja sua mesmo, né, que seja da sua autoria,
que seja comentário, uma consideração em relação ao comentário do outro colega. Todas as respostas e contra-resposta devem ser amparadas nas referências bibliográficas que nós vimos nas nossas aulas. Ou até, se vocês acharem interessante, pesquisar no Google Acadêmico, tá? Um artigo que fale sobre esse assunto específico. Porém, tudo tem que ser fundamentado, né? Essa interação, ela não pode ser feita exclusivamente com frases do tipo: gostei o que fulano disse, concordo, discordo, enfim, esse tipo de fala na interação não vai ser considerado. Só vai ser considerado, né, se tiver um embasamento, né, do porquê concorda, do porquê não concorda, né, quais são as digamos assim, as informações adicionais que você poderia colocar, enfim, tudo que você escrever, né, como sendo a sua resposta ou como fazendo consideração a resposta a algum colega, é necessário que seja embasado teoricamente, tá? E, né, a estrutura ali da resposta, imagine que essa resposta de vocês não é um super texto, tá? Mas, mesmo que seja 1, 2 parágrafos de resposta, eles têm que estar dentro das regras da BNT, né? Fonte 12, né? Seguindo, né, o padrão da BNT, que é fonte 12, espaçamento 1,5, né? Se você, por exemplo, optar por fazer uma citação, né, fazendo um recorte do texto que você gostaria de usar para exemplificar, tem que ser segundo a ABNT. Né? Se for menos de até 3 linhas, pode vir dentro do corpo da sua resposta. Se for uma citação mais longa, né, além de 3 linhas, essa citação tem que vir com a especificação de citação longa. Tá? E, no final, sempre colocar a referência completa, tá? Do material que você utilizou para fundamentar a sua resposta. Tá bem? Então, esse é o primeiro momento do Fórum Temático Avaliativo. Essa parte é realizada naturalmente em grupo, pois ela está acontecendo aqui um debate coletivo. Então, isso é em grupo. Tá? Então, dentro do espaço de postagem do Fórum Temático Avaliativo, então, todo mundo ali vê a resposta de todo mundo, certo? Então, você pode escolher com quem você vai interagir, com quem você vai dialogar, né? E isso é visível para mim, tá? De diversas formas. Assim, quando eu for avaliar, né, essa discussão, eu posso puxar a discussão inteira, com todas as pessoas junto, posso avaliar por aluno, entenderam? Então, nesse momento, essa discussão não é para anexar nenhum documento, tá? Aí, a gente entra no segundo momento do próprio Fórum Temático Avaliativo, que é, vocês vão construir um quadro comparativo, sabe, um quadrinho simples, né, com algumas colunas, algumas linhas, né? Isso aí vai ocupar talvez uma página, 2 no máximo, tá? Pode ser no Word, pode ser no PDF, pode ser no PowerPoint, né? Onde vocês acharem melhor, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar exatamente esses 4 tópicos que foram discutidos lá no fórum e vão organizar, né, essas informações nesse quadro. Tá? Ivone, eu tenho que organizar a informação de todo mundo? Não. Você tem que organizar as suas informações com as informações da pessoa que você debateu. Tá? Então, esse quadro, ele não vai ser composto de todas as informações. Imagina vocês terem que colocar um quadro computando as respostas de todo mundo, né? De 40 pessoas. Isso é inviável, tá?
Vocês têm que... Eu não terminei ainda, Beatriz, de explicar. Talvez seja por isso que você não tenha entendido, tá? Então, continuando. Vocês vão pegar os 4 tópicos, né, que foram colocados lá no primeiro momento, que são os mesmos: as modalidades de orientação, a descrição da modalidade, as vantagens e as desvantagens de cada uma, a ênfase da prática do psicólogo. Então, vocês vão pegar isso, né, de acordo com as respostas que vocês deram no fórum temático, vocês vão extrair essas informações do fórum temático, né, lá das postagens, e vão fazer um documento, né, Word, Excel, PowerPoint, PDF. E o que vai conter nesse documento? Um quadro, como se fosse uma tabelinha, né, com as modalidades da orientação profissional, né, que são 4, porque eu coloco ali a referência bibliográfica, né, que são as 4 modalidades de orientação profissional propostas por Neiva, 2013. E aí vocês vão colocar, né, organizar essa informação de acordo com a modalidade, com a descrição dessa modalidade, as vantagens e as desvantagens de cada uma e a ênfase da prática do psicólogo. Esse quadro, nesse documento, é que vai ser anexado no Fórum Temático Avaliativo. Poderá ser feito, como eu já disse, em Word, Excel, PowerPoint ou PDF. Tá? Essa parte, ela pode ser realizada, a construção desse quadrinho, né, pode ser realizado em dupla ou individualmente. Porém, se for realizado em dupla, é importante que ambos os componentes do grupo publiquem a atividade como anexo com os seus respectivos nomes dos componentes. Ah, eu fiz o trabalho com a Beatriz. É o mesmo trabalho. Então, no trabalho que a Beatriz vai anexar lá no Fórum Temático Avaliativo, vai ter o meu nome e o dela. O trabalho que eu vou anexar no meu espaço do Fórum Temático Avaliativo vai ter o meu nome e o dela. É exatamente o mesmo trabalho. É só para que a gente registre a publicação individual de vocês. Isso, gente, se vocês optarem por fazer em dupla. Se vocês optarem por fazer individualmente, tá? Aí não tem problema, tá? É só você fazer o documento, fazer a tabela e anexar. Então, o que vai ser anexado nesse fórum temático avaliativo? Apenas o quadro, apenas o documento que tem o quadro comparativo. Tá? Ficou claro isso agora? Ficou claro, Beatriz, agora? Então, essa parte toda que eu expliquei, né, tem lá escrito exatamente, mastigadinho, desse jeito, lá nesse documento, incluindo, inclusive, as pontuações para cada tópico. Tá? Lembrando que o total, né, do fórum temático avaliativo é de 5 pontos. Tá? Ok? Tá escrito isso, Gabriele, no documento. Tá? Tá bem definido. Abre lá no Canvas, no material de estudo, tá lá os 2 documentos, ok? Tá num só, Gabriele. O fórum temático avaliativo é um só. Tem um do fórum temático e um da atividade individual. Confirma lá se tá ou não.
Isso, Elisa. Provavelmente, Elisa, vai ter muita coisa repetida, entendeu? É só para você. O quadrinho feito em dupla é só mesmo para vocês assim complementarem as informações de um ou de outro, entendeu? Para tornar esse quadrinho o mais completo possível, tá? Para vocês trocarem ideias, para vocês terem um suporte social na construção desse quadrinho, porque às vezes construindo isso sozinho, né? Às vezes surge um monte de dúvidas, às vezes você quer a opinião de alguém, você não tem ninguém para trocar uma ideia. Então, assim, fazendo o quadrinho em dupla, essas questões são minimizadas, entendeu? E aí vocês vão incluir, né, vocês vão incluir a resposta da pessoa. Elisa, o, o quadrinho das duas pessoas que você interagiu lá na postagem, você pode escolher uma só para fazer o quadrinho. É você e mais uma. O trabalho é em dupla, tá, gente? Essa parte que vai ser anexada, ela é em dupla. Então, é você, é uma, e mais uma pessoa. Então, lá na postagem, você vai estar interagindo com dois, correto? Mas na construção do quadrinho, você vai escolher um delas, somente uma delas. Tá bem? Senão fica muito grande, fica muita coisa. E vai ter muita coisa repetida, muita informação repetida. Tá? Vocês vão. Não, porque vai acaba, Gabriele, que vai acontecer aqui no próprio fórum mesmo. Nessa articulação, nessa interação grupal, coletiva, no próprio fórum temático. Entendeu? Vocês vão observar que na descrição do primeiro momento do Fórum Temático Avaliativo, que é a interação, né? Vocês vão ver lá as pontuações, né? A interação com dois colegas em 2 dias diferentes, 2 pontos, as modalidades de orientação profissional, a descrição de cada modalidade de orientação, 1 ponto, vantagens e desvantagens de cada uma, 1 ponto, a ênfase na prática do psicólogo, 1 ponto. Então, isso tudo já dá 5 pontos, certo? Aí vocês vão ver que na descrição da segunda parte também tem pontuação, tá? Essa pontuação, vocês vão reparar que é a mesma pontuação de cima. Essa parte, ela tem o total de 5 pontos, tá? Essa pontuação que está ao lado, né, dos itens do ponto 2, né, no segundo momento, onde vocês vão fazer a construção do quadrinho, é uma repetição da pontuação de cima, tá bom? Então, não é que o trabalho vale 8 pontos, não. O trabalho vale. Todo o fórum temático vale no seu total 5 pontos. Então, as mesmas questões que serão consideradas no primeiro momento são consideradas no segundo momento, certo? Ficou claro? Posso passar para a atividade individual? Então, gente, essa primeira parte do fórum temático, vocês têm que fazer a interação e a construção do quadrinho até dia 10 de abril. Natasha, vou falar da parte 2 agora, tá? A 2 eu vou falar só no dia da 2, por favor. A 2, a 3,
Eu acho que tem muita informação, né, agora, de A1, para a gente falar de A2 e A3. Mas eu vou falar nesse momento, Natasha, sobre a parte 2 da A1. Ok? Isso, Natasha. A parte 1, então, está dividida em 2 momentos, interação mais quadro. Perfeito. Podem até copiar aí, gente, essa observação aí que a Natasha colocou no chat. Parte 1, dividida em 2 momentos, interação mais quadro. Sendo que apenas o quadro, Natasha, é o que vai ser anexado. A interação não tem nada de anexo, ok? Perfeito. Vamos então passar para a parte 2 da A1, que é a atividade individual, avaliativa. A parte 2 é a mais, digamos assim, divertida, digamos assim, né? Mais lúdica. Por quê? A parte 2 é uma parte que vocês vão poder postar até o dia 3 de maio, ou seja, vocês têm aí pelo menos 40 dias para executar essa tarefa, tá? Essa tarefa, a parte 2, ela é feita individualmente, certo? E aí, vocês podem, por exemplo, primeiro, né, aproveitar aí umas 2 semanas iniciais, né, contando a partir de hoje, que vocês comecem aí a elaborar os primeiros pensamentos, né, sobre o fórum temático, né? E aí, enquanto isso, o nosso conteúdo em aula, nas nossas aulas, também vai avançando, né? A gente vai ter hoje, por exemplo, o capítulo 3, na semana que vem a gente vai ter o capítulo 5. Então, vocês, o conteúdo que pode ser usado nessa atividade individual, que é a segunda parte, tá? Pode ser qualquer conteúdo até o prazo de entrega, que é o dia 3 de maio. Ah, Rivane, eu posso usar um material que você vai dar semana que vem ainda? Pode, né? Só que é importante vocês esperar a aula da semana que vem para você entender do que se trata, tá? Então, assim, embora as duas partes, né, o Fórum Temático Avaliativo e a atividade individual avaliativa tenham sido postadas ontem, no mesmo dia, no mesmo horário, né, a entrega é no prazo diferente. Então, eu recomendo que vocês esperem aí 1, 2 semanazinhas para vocês terem opções de escolha, né, de que recorte. Isso aí, Gabriel, a gente não tem ainda nenhuma determinação, tá? A gente está aguardando a determinação da instituição para que a gente possa falar alguma coisa, tá? E acredito que até o final da noite isso seja decidido, tá? A professora Bia Balena, que é a nossa reitora, ela está em conversa com os, né, com os setores, né, responsáveis pela discussão dessa questão, né, prefeitura, estado, etc. E isso vai ser publicado para vocês, né, penso que até hoje à noite ainda, tá? Bom, então vamos lá. Continuando a explicação da atividade individual. Então, eu estava falando que seria importante vocês aguardarem um pouco mais para começar a fazer essa atividade, porque vocês aí vão ter mais opções de escolha. Rivane, a gente vai escolher o quê? Né, vocês vão escolher, para realizar essa atividade, né, um trecho da matéria, do conteúdo que foi dado em aula, né, que vocês mais acharam interessante. Ah, eu achei muito interessante quando a Rivane falou sobre as influências familiares. Ah, achei quando a Rivane falou sobre as abordagens, sobre a abordagem clínica, né, de orientação profissional. Então, vocês vão escolher um trecho
desse, qualquer trecho, e vão construir uma tirinha irônica ou crítica em relação a esse conteúdo. Certo? Então, essa escolha é uma escolha de vocês, tá? Vocês vão escolher o trecho. Escolhido o trecho, vocês vão tentar criar uma tirinha, uma charge, né, irônica ou crítica sobre esse conteúdo. E aí vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Ah, Rivane, mas eu não sei desenhar. Não precisa saber desenhar. Vocês podem usar figuras do próprio Google Imagens, vocês podem criar balões, né? Então, essas tirinhas geralmente podem ser feitas em qualquer programa de slide, PowerPoint, Canvas, ou outro similar que vocês conheçam, tá? E que tenham, né, diálogo com que possa ser aberto, né, em qualquer outro aplicativo. Geralmente, o PowerPoint e o Canva, ele atende essa demanda. Ah, mas aí depois a gente pode compartilhar, Natasha, porque isso vai ser muito divertido. A ideia é que seja exatamente essa, né? Depois que todo mundo entregar, que todo mundo, né, que terminar o prazo, né, de entrega, que todo mundo já tiver postado, publicado lá depois do dia 3 de maio, a gente pode pensar numa breve apresentação, assim, de 5 minutinhos em uma aula, né? E a gente até tem aula para isso, para cada um falar, né, um pouquinho sobre a sua charge, apresentar a sua charge. E aí essa charge, gente, ela tem que vir acompanhada obrigatoriamente de uma breve explicação. Quando eu falo breve explicação, não é uma página não, tá, gente? No máximo 5, 6 linhas, contemplando o conteúdo que vocês escolheram, né? Então, vocês vão lá no texto que vocês leram, né? Vão explicar do que se trata aquela charge em cima, né, da referência teórica que vocês utilizaram, tá bem? Então, a tirinha, ela pode conter, no mínimo 3, no máximo 6 quadrinhos, tá? Então, assim, menos que 3 quadrinhos, acho que fica muito, muito pequenininha, tá? No mínimo 3, no máximo 6, tá? Ah, Rivane, se passar uma, tem problema? Não, não tem problema. Mas é importante a gente ter essa referência, 3 e 6, para a gente não passar, né? E não fazer menos do que 3, tá? E esse arquivo, então, que vocês vão construir, esse quadrinho, essa charge, né? Vai ser anexada individualmente lá no espaço de atividade individual avaliativa. Ok? Essa é a proposta da atividade individual. Ficou claro, gente? Esse passo a passo também todinho está lá na descrição da atividade, que eu postei lá no material de estudo. Ok, gente? Ah, legal. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Porque realmente, né, e eu compartilho isso muito com os monitores me ajudam muito na criação dessas atividades, né? E assim, eu confesso que eu tive muito cuidado na preparação dessas atividades. Gente, eu sei que é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de atividade, não é, Djalma? O Djalma está aqui como testemunha que, assim, como o Djalma já está comigo há muitos anos, quer dizer, muitos anos não, muitos semestres, Djalma, eu já estou cometendo um ato falho aqui. Mas é quase como se fosse muitos anos, né? Porque a gente já está aí, o quê? Uns 2 anos, né? É verdade. São 4 semestres, né? Então, o Djalma passou por vários tipos de modelos de avaliação,
né? Desde do modelo presencial, passando pelo modelo adaptado, né? Aqui na virtualização, e agora, né? Esse modelo novo que eu estou adotando, né? Em decorrência da virtualização também. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, gente? Porque a gente sabe que todos nós, assim, eu também, né? Não me isento dessa situação. Nós temos problemas de conexão, problemas de, enfim, de chuva, né, exacerbada, que acaba prejudicando, falta de luz, contratempos familiares, contratempos de saúde, contratempos de trabalho. Então, por isso, é importante que tudo isso seja pensado com bastante cuidado, né? E adicionado a isso, eu gostaria de reforçar, né, com todos vocês, a importância de vocês não deixarem para a última hora para postar nem o fórum temático, nem atividade individual. Tá, gente? Todas as duas partes têm, assim, um tempo bastante alongado para vocês fazerem, então não deixem para o dia 3 de maio, por favor. Se acontece alguma coisa, eu não vou poder abrir exceção. Se eu abro exceção para uma pessoa, né, eu tenho que abrir exceção para outra. Eu entendo que as justificativas de todos vocês são importantes. Por que que eu, professora Reivane, vou julgar que o problema da Natasha, por exemplo, é mais importante do que o problema do Alessandro? Tá? Estou usando aqui os nomes aleatoriamente que estão aparecendo aqui no meu chat nesse momento. Então, eu não posso fazer esse tipo de julgamento. Logo, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter um protocolo aí que seja seguido, né? Em relação a esses prazos, a essas publicações, a todas essas. A todos esses elementos que foram colocados nas atividades, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos, né? No dia da publicação, no horário da publicação e na disciplina. Não postem o meu trabalho em outra disciplina, gente, por favor. Espera aí, Natasha, que eu já vou te responder. E não postem também, por exemplo, a atividade individual no fórum temático na atividade individual, para que vocês não fiquem propensos a esse erro, faça com antecedência. Porque com a antecedência, você pode se certificar, você pode conferir, você pode fazer com calma, né? Se você deixa para o último dia, é muito provável, eu estou dizendo isso por mim, tá, gente? É muito provável que você seja influenciado por circunstâncias do momento que vão te deixar estressado, que vão te deixar ansioso. Então, assim, faça tudo isso com antecedência, né? E poste, né, com a devida antecedência também. Cada um sabe aí das suas limitações, né, das suas dificuldades, das questões que acontecem com você cotidianamente, né, no trabalho, na família. Então, se organizem para isso, tá bem? Deixa eu ver aqui, Natasha, sua dúvida. As falas, Natasha, na verdade, elas vão se referir a essas características. Então, por exemplo, se um colega que você escolheu para fazer a dupla com você falou alguma coisa adicional que você não tenha falado, isso vai compor a tabela de vocês. Entendeu? Não vai ser algo subjetivo, uma narrativa de entrevista, nada disso, entendeu? Vai ser uma característica, vai ser um elemento específico dentro daquilo que foi pedido, que você assim, poxa, vamos supor que a Natasha esteja fazendo o trabalho com a Caiane, tá? Porque ela falou aqui que a Caiane estava com a mesma dúvida. Vamos supor que vocês decidam fazer o trabalho em dupla. E aí a Caiane, lá no fórum de dúvidas, desculpa, no fórum temático, falou coisas a mais do que você, Natasha, sobre características, sobre diferenças, etc. Então, vocês vão aproveitar o que vocês falaram em comum e o que vocês falaram que é diferente uma da outra para compor essa tabela. Deixa eu ver aqui, Djalma.
Deixa eu ver como é que eu... Djalma, você sabe como é que eu adiciono a pessoa aqui? Adicionar, bem, geralmente a pessoa Faz a solicitação e eu faz a aceito. solicitação, e você aceita. Pois é, eu não tô visualizando essa solicitação. Enfim. É. Bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que ela está tentando entrar na outra. Também achei isso. Eu vou perguntar para ela. Ela está tentando entrar na outra. Porque na outra aparece para mim, naquela primeira. Não, Elisa, ela tem que saber. Porque senão, como é que você vai fazer? Tá. Se você fizer sozinha, sim. Sim, se você fizer sozinha, sim. Agora, se fizer em dupla, a dupla tem que saber quem é quem, né? Para poder colocar os dois nomes nos dois trabalhos, ok? E aí você vai sinalizar para mim quem é que você. Quer dizer, só eu que vou ficar sabendo quem é que você. é, com quem você complementou, entendeu? Pode, Gabriele, pode. Eu estou pedindo uma, né, para não ficar uma coisa muito grande. Mas se você quiser fazer com tudo, pode fazer. Desde que não fique um dossiê, tá bom? Não, Bia, não pode. Porque essa é realmente uma determinação da direção acadêmica, que a atividade individual avaliativa, né, tem esse nome, né, atividade individual. Então, eles recomendam fortemente ser individual. E o fórum temático, sim, né, aquela discussão, aquele debate na interação, que já é em grupo, naturalmente. E eu também dei a opção de fazer em dupla o quadrinho lá do fórum temático. A princípio, eu tinha até pensado em fazer a charge em dupla também, mas não é possível. Ok? Bom, gente, então, os dois documentos estão lá no material de estudo. É importantíssimo que vocês peguem isso, leem. Por quê? Como a gente tem bastante tempo, né, vocês podem tirar mais dúvidas na próxima semana, ou postar no fórum de dúvidas, certo? Então eu vou explicando para vocês, porque são muitas informações, né? Muita coisa para a gente guardar na cabeça. Eu acho que nem precisa guardar tudo isso na cabeça, sinceramente. Eu gosto de fazer esse documento explicativo exatamente para evitar, né, essa confusão. Então tá lá tudo discriminadinho, né? O passo a passo. E mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me sinalizar. Ok? Então, podemos dar continuidade ao conteúdo.
Beleza, gente. Vamos lá, então. Vocês já conseguem visualizar minha tela, certo? Sim. Nós paramos, então, aqui no slide 4. Só para lembrar, né, esse texto da Kátia Neiva, né, a escolha profissional como processo, corresponde ao capítulo 3 do livro, né, de orientação profissional, que está lá no plano de aula, no plano de ensino de vocês, tá? Referência completa. Nesse capítulo, né, a Kátia Neiva, ela começa fazendo uma problematização, né, no que diz respeito à escolha profissional, né, ao fato de que os processos de aprendizagem relacionados à escolha, à tomada de decisão, são processos que poderiam ser aprendidos ao longo do ciclo vital, né, desde o início, a criança, no primeiro núcleo de socialização, passando por todos os outros grupos de socialização. Né? Então, essas aprendizagens, né, relacionadas à decisão, relacionadas à escolha, são aprendizagens que podem ser proporcionadas pelos vários grupos de socialização. Porém, né, dependendo das características socioculturais, né, essa possibilidade é maior ou menor, né? E a gente sabe que dentro do nosso contexto social, essa aprendizagem, né, de saber escolher, né, e do saber decidir, ela é muito precária, né? Geralmente, quem escolhe pela criança, quem escolhe pelo adolescente, né? Mais ou menos aí até essa faixa etária da adolescência, quem toma as decisões são os adultos, né? Pais, responsáveis, de modo geral, professores, instituições, né? Então, o jovem e a criança tem muito poucas possibilidades de aprender como escolher, né? E aí essa é exatamente uma questão, né? Será que, se isso não fosse trabalhado desde o início, né? Óbvio que com questões relacionadas à realidade de cada faixa etária, né? Talvez essas pessoas já no final da adolescência, tendo que escolher um curso, né? Uma carreira, será que elas talvez não pudessem sofrer menos num processo de escolha? Né? Porque o fato é que, quando a gente escolhe, a gente está deixando uma outra coisa de lado, né? E essa outra coisa que é deixada de lado, não necessariamente é uma coisa ruim, né? Pode ser uma coisa boa também, né? Então, isso causa uma angústia, né? Uma ansiedade muito grande. Adicionado a isso, se a pessoa, por exemplo, foi desde criança, né, extremamente controlada, né, extremamente, digamos assim, manipulada no sentido de não poder escolher nada, de não poder aprender a fazer escolhas, provavelmente ela vai sentir muito mais dificuldade em escolher uma profissão. Quando a gente está falando de aprender a escolher, gente, aprender a tomar decisão lá na infância, a gente está falando de escolha profissional, óbvio. A gente está falando das pequenas escolhas diárias, né? As pequenas escolhas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma roupa, o que escolher, uma sobremesa, o que comer, né? Enfim, guardadas as devidas proporções, os devidos limites que a gente tem que dar, né, aos sujeitos em desenvolvimento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala assim, a gente tem que dar para a criança escolher o que ela quer, fica parecendo assim que o adulto tem que deixar ela completamente livre, né, para escolher dentro de todo um universo, né, de possibilidades. E não é isso, né? A gente tem que facilitar esse processo de escolha. Então, quando eu estou pedindo para uma criança escolher alguma coisa, eu estou ensinando a ela que ela tem prós e contras, né? Que tem vantagens e desvantagens. Agora, vamos imaginar aqui uma situação onde a criança possa escolher a roupa que ela vai sair para ir para o parquinho. Coisa
boba, assim, simples, né? Eu tenho que dar a ela algumas possibilidades que não exponha ela ao perigo, né? Se eu estou pedindo para ela fazer uma escolha de uma roupa para ir para o parquinho, e se nesse dia está muito frio, eu não posso abrir completamente, né, o guarda-roupa e pedir para ela escolher qualquer coisa, porque ela é capaz de escolher um biquíni, uma roupa de praia. Vejam, então tem que ter ali minimamente um gerenciamento, uma administração dessa escolha, mas ainda assim a aprendizagem vai estar acontecendo. Ok, Djalma. Tá? Então, a gente fez essa discussão, essa introdução, né, semana passada, e aí, dando seguimento, né, ao slide 4 da aula de hoje, né, é exatamente isso, né? O que significa escolher uma profissão? O que significa escolher uma profissão? É escolher uma carreira, ponto final, né? Mas o que está por trás dessa... o que está por trás dessa escolha? Né? Escolher uma profissão é decidir o que a pessoa vai querer fazer, é decidir quem você vai querer ser, é decidir, escolher um modo de viver, é escolher um estilo de vida. Porque, gente, escolher uma profissão, né, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais autêntica, minimizando aí os possíveis erros, os possíveis problemas, né, relacionados a essa escolha, o ideal é que você faça uma reflexão não só no nível profissional, né, no sentido de analisar como é aquela carreira, mas assim, como que essa carreira vai impactar na vida da pessoa, que a pessoa é uma só, né? A pessoa é a família, a pessoa ela está no trabalho, a pessoa ela é grupo de amigos e a pessoa tem vários papéis sociais, certo? Então, eu não posso simplesmente fazer uma orientação isenta, né, de uma análise, né, de previsibilidade, digamos assim, do que o sujeito espera, de expectativas, né, do que o sujeito espera ter, né? Então, isso tem que ser relacionado ao projeto de vida também, né? Porque imagina, né? Quantas pessoas já não passaram para a seguinte situação? Ah, eu quero fazer medicina, né? Porque medicina sempre foi, né? E ainda é hoje, embora num nível um pouco menor, mas ainda é uma das carreiras mais procuradas, né? É uma carreira que tem status, é uma carreira que dependendo, né, da área, né, tem como é que eu digo, uma referência econômica muito alta, né? Enfim, mas se a pessoa, por exemplo, não escolhe qual especialidade ela vai, se ela não pensa em qual especialidade ela quer se dedicar, ela pode sofrer bastante, porque, veja, se ela escolher cirurgia, se ela escolher pediatria, se ela escolher ginecologia e obstetrícia, se ela escolher geriatria, dependendo do tipo, né, de especialização, essa pessoa ela vai ter, né, que se dedicar, né, àquele atendimento de uma forma diferenciada, né? As demandas são diferentes, então isso vai impactar na vida dela, né? No estilo de vida que ela quer ter, né? Nas relações interpessoais que ela tem que ter, né? Então a escolha da ocupação vai definir várias coisas, né? Entre elas o local de trabalho, a rotina. Onde que é a minha rotina de trabalho? Vai ser no hospital? Vai ser no consultório particular? Né? Que tipo de hospital? Hospital privado, hospital público? Né? Isso define, de alguma forma, também o ambiente de trabalho, os companheiros de trabalho, o tipo de retorno que se pretende obter, salário, prestígio, status social, promoção. Né?
Então, assim, tem que se pensar nisso. Mesmo que a gente não tenha controle 100% de como, né, o estudante vai estar daqui a 5, 6, 7 anos, quando ele termina o curso, a gente tem que pensar, junto com ele, na reflexão dessas questões, para que quando isso acontecer, ele tenha, digamos assim, mais segurança nele mesmo de poder fazer as suas escolhas. Certo, gente? Pois bem. Além disso, nós não podemos esquecer que a adolescência é um período conturbado por uma série de mudanças próprias da fase, né? Próprias dessa faixa etária. Tais mudanças são de natureza física, cognitiva, afetiva, social, né? Essas mudanças vão conduzir, né? Vão levar o adolescente a reestruturar a sua identidade pessoal, a se reconhecer com o seu novo corpo, com as suas próprias ideias, com as suas relações que ele escolhe ter. E aí entra um ponto de grande um ponto que geralmente inflama muito, né, quando a gente está trabalhando com adolescentes, né, e com as suas famílias, porque fica parecendo assim que é uma coisa muito simples, né? Eu até coloquei aqui um fundo azulzinho, né? Uma coisa bem leve, bem tranquila, né? Quando eu estou falando assim de mudanças que levam o adolescente a reestruturar a sua identidade pessoal, né? Parece que é uma coisa assim tranquilíssima, né? Mas não, né? Eu poderia ter colocado aqui talvez um fundo vermelho, né? Exatamente para alertar, né? Que é um momento ali é, de muito conflito, né? Não só conflito com ele mesmo, né? Como conflito muitas vezes com a família, porque o adolescente ele vai se descolando, né? Da identidade que é da família, do grupo familiar, e vai construindo a sua própria identidade. O Erickson, né, que é um autor da psicologia que fala sobre a personalidade, a construção da personalidade, ele diz sobre um processo chamado mesmidade. Mesmidade, né, é um processo que ele fala assim, o adolescente, é importante que o adolescente ele desenvolva esse processo de descolamento da identidade da família, para que ele possa fortalecer a sua própria identidade, né? Para que ele possa construir a sua própria identidade. Quer dizer, no entanto, a construção da sua própria identidade não pode ser o impeditivo para que o adolescente se sinta ameaçado pela família por não pertencer mais àquele grupo. Então, a mesmidade considera que, embora, né, o adolescente ele esteja descolando da família, ele esteja construindo a sua própria identidade como um sujeito biopsicossocial dentro, né, desse mundo social, é importante que ele tenha a percepção de que ele pode ter essa identidade pessoal, mas e que ainda assim ele não vai ser abandonado. Exato, Natasha. Ainda assim, ele não vai ser abandonado por essa família, né? Da mesma forma, acontece, por exemplo, com um grupo de pares, né? De um pouquinho diferente, mas a gente pode fazer essa conexão também com o grupo de pares. Muitas vezes, né, nessa faixa etária também, os adolescentes são muito grudados, né, aos seus amigos, né? Há uma forte identificação com os grupos de pares, né? E muitas vezes o grupo de pares, assim como também muitas famílias, não cooperam para essa construção de uma identidade pessoal. E aí tem um jogo de ameaças, né? Um jogo de medo, que gera muita angústia. Então, muitas vezes, o adolescente engessa, congela a construção da sua própria identidade em prol de não entrar em conflito com a sua família, em prol de não entrar em conflito com seus pares, né? Porque isso, para ele, naquele momento, talvez fosse ainda mais angustiante, né? Então, ele prefere ficar ali,
né, na dele, sem ter a sua identidade própria, né, e permanecer no grupo. Porque permanecer no grupo, para ele, nesse momento, é digamos assim, um elemento muito importante. A gente não pode esquecer, gente, que nós somos seres sociais, nós somos seres de interação, né? A psicologia social, ela fala muito disso, né? Então, é quase que impossível, né? O próprio Freud também já colocava isso, né? A partir do momento que ele começa a escrever, né, sobre as questões sociais, sobre a cultura, né, ele coloca ali, em outras palavras, que o ser humano, o sujeito, a nossa subjetividade, ela é construída socialmente, né? E então nós vamos sofrer influências desses grupos, da família, do grupo de pares, certo? E essas influências, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Negativas, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente também. As negativas, geralmente, impossibilitam esse adolescente de adquirir a sua própria identidade, de desenvolver a sua própria identidade, né? É o que a gente costuma ouvir no senso comum, a seguinte frase: o fulano não consegue crescer porque a sua família não deixa, né? A família não deixa aquela criança crescer, não deixa aquele adolescente crescer, né? É uma família muitas vezes super protetora, né? Super controladora, autoritária, né? Que de alguma forma ali direciona, né? O jovem sempre para o que ela considera o que é melhor, sem dar direito ao jovem de fazer uma reflexão, de fazer né, de se colocar, de ter o seu posicionamento. A questão não é que a família tenha que deixar de orientar, não é isso que a gente está falando, né? É importante a gente se atentar para algumas características, né, autoritárias que algumas famílias adotam, né, para conduzir esse processo. E aí isso não, e uma vez que o adolescente ele não consegue construir a sua própria identidade pessoal, ele vai ter dificuldade de fazer a sua escolha profissional. Também, né? Vai ter N outras dificuldades. Entre elas, a de escolher uma carreira. Ok? E aí, né, nesse processo, então, de reestruturação da identidade, né, que é uma reestruturação, essa reestruturação ela é contínua, mas ela é bem polêmica, ela é bem potencializada nessa faixa etária, né, na adolescência, exatamente em decorrência de todos esses conflitos que o próprio adolescente passa, né, na faixa etária, né, como eu falei antes, né, de mudanças físicas, cognitivas, afetivas, né, então tudo isso acaba potencializando, né, dificultando muitas vezes essa reestruturação, né, o adolescente ele começa a passar por um processo de luto, né? Luto de quê, Reivane? Luto, né, de aspectos infantis. O corpo, né, perdendo as características infantis do corpo, da mentalidade, da forma de pensar, da forma de se colocar, né, das relações infantis que tinham com os pais, né, exatamente de controle, de limite, de submissão, né? Então ele começa a deixar de ter, né, algumas características. Ele não, esse movimento, tá, gente, ele é gradativo. Ele não acontece assim de uma hora para outra, né? E ele acontece dentro das interações realizadas ali na família. Então, à medida que o adolescente ele vai se sentindo seguro, né, ele vai tendo abertura para isso, ele vai avançando, né? A família vai ajudar esse adolescente a avançar também. Porém, nem todas as famílias ajudam a avançar. Por incrível que pareça, né, existem muitas famílias que não contribuem para esse avanço. Muitas vezes até congelam esse avanço, punem esse avanço. Tá? E aí é uma questão que tem que ser considerada no processo de orientação profissional com pessoas menores de idade, porque aí você vai ter que trabalhar com a família junto, né? No sentido de
fazer um processo de psicoeducação com essa família também, né, de mostrar para ela o quanto é importante, né, o sujeito construir a sua própria forma de pensar, se deslocar, né, se descolar, aliás, dessa família, né, e isso é um trabalho bastante longo, né. Ok? Então, o desenvolvimento de uma nova identidade, né, a integração do novo e a separação do velho, né? Então, é um processo, né, que cada adolescente tem o seu ritmo, cada adolescente tem o seu tempo, né? É, e isso também pode ser dificultado, né, pelo próprio jovem, quando ele não se sente seguro, né, dentro da família, então ele tem a, o medo de perder aquela proteção, que era uma proteção infantil, né, para uma proteção mais aberta, digamos assim, mais que exige mais responsabilidade. Veja, gente, tudo isso tem que caminhar junto, tá? A orientação da família e o crescimento do jovem, o trabalho do psicólogo, né? Se essa família é uma família controladora, né, é uma família autoritária, ela não vai permitir com que esse sujeito escolha, ela não vai permitir com que esse sujeito cresça. E não permitir com que esse sujeito cresça não, não legitimar as escolhas que ele faz, não legitimar os pensamentos que ele tem, não legitimar a percepção que ele tem dele mesmo, das escolhas sociais, né, das escolhas sexuais, todas as escolhas, né? A questão vai... Olha, Laura, eu, assim, falar em morte, né? Eu acho que morte é uma palavra bastante pesada, né? Mas essa identidade, ela pode ficar, assim, escondida, né? Ela pode ficar ali desconhecida, né? Por muito tempo, esse adolescente, né? Inclusive, ele pode, por exemplo, fazer escolhas para atender as demandas da família, faz a escolha, faz o curso, entra no mercado de trabalho, depois de um longo tempo no mercado de trabalho, às vezes até com muito sucesso, a pessoa dá um basta. Dá um basta, e aí a identidade, quer dizer, os desejos, as necessidades dela vêm à tona. Acho que morte do indivíduo, morte da identidade do indivíduo seria uma expressão assim bastante forte, porque acho que existe uma pseudo-identidade, né, que vai ser adotada ali pelo indivíduo a partir daquele momento, mas não a morte, né, total. Acho que é mais uma... Naquele momento, né, que o jovem não pode escolher, porque ele não se vê, né, seguro para fazer essa escolha, seja por uma pressão da família, seja por uma pressão social, né, que acabou se tornando também uma pressão dele, né, porque essas pressões, né, sociais, elas acabam se fazendo com tanta frequência, com tanta consistência, que aquela pressão, a pessoa acaba achando que ela está escolhendo aquilo porque ela mesma quer, né? E quando ela vai se dar conta, né, aí, né, com o processo terapêutico, com o processo de análise, ela vai perceber que não, que ela escolheu aquilo por outras pessoas e não por ela mesma. Então, aí tem essa possibilidade de se trabalhar a própria identidade, mas isso é um processo individual, né, de cada um, no que diz respeito ao tempo, à velocidade, né, de, de enfim, de desenvolvimento, né, dessa identidade. Não sei se eu respondi, Laura. Bem, e aí, né, quer dizer,
Isso tudo, esse processo de luto, gente, não é um processo tão consciente assim, tá? O processo de luto, na grande parte das vezes, ele é inconsciente, né? Porque o medo, as angústias, tem muita relação com o suporte afetivo que aquela família dá, com o suporte afetivo que a escola dá, com o suporte afetivo que os responsáveis por aquela criança dá, entendeu? Porque o fato é que, para se construir a sua própria identidade, a gente vai abandonando características da faixa etária anterior, abandonando proteções que nós tínhamos na faixa etária anterior e vamos adquirindo cada vez mais o que, gente? Autonomia, responsabilidade, compromisso. Isso, teoricamente, é uma coisa facílima, né, de fazer, né? Vocês aqui, por exemplo, na nossa turma, né? Muitos de vocês daqui a 2, 3 anos já estarão formados, né? Vocês também passarão por esse processo de luto, né? Porque vocês vão passar, né, do final do ensino superior para o mercado de trabalho. Então, todas essas questões que às vezes a gente não se dá conta, né, de que existe uma instituição por trás que protege a gente, de que existe um professor orientador que, além de proteger, orienta a gente, que a gente está, né, dentro de uma instituição que, de alguma forma, responde também pela gente, representa a gente, né? Isso tudo vai ser abandonado, vocês vão ter que abandonar isso. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, tem outras que não. Então, comparando, né, uma comparação, eu costumo dizer que não dá para comparar coisas que são diferentes, mas, nesse caso, a gente pode fazer uma comparação relativa, porque só para demonstrar que vocês também, em cada etapa da nossa vida, nós estamos vivenciando pequenos lutos, onde nós deixamos para trás, né, digamos assim, características, né, que nos cercavam, que nos protegiam, e assumimos, né, na idade adulta, cada vez mais responsabilidades, né? Por exemplo, um outro exemplo engraçado que eu gosto de colocar, que não tem nada a ver com escolha profissional, mas essa questão da proteção que eu estou falando para vocês, né? Por exemplo, quando a pessoa começa a fazer aulas de trânsito, né, de direção, quando você faz no carro da empresa, né, aquele carro da empresa é uma coisa bizarra, né? Porque tem placa, é um carro outdoor, né? Então todo mundo sabe ali que você está pagando mico, né? Mas você está ali naquele carro que te protege, né? Justifica, entre aspas, ali a sua má condução. Esqueceu de dar seta? Não, ele está aprendendo. Olha lá, né? Não é assim? Né? Então, de alguma forma, né, essa instituição, essa empresa, né, quando você usa o carro, está, de alguma forma, te protegendo dali. Depois, quando você passar nas provas, quando você receber sua habilitação, você não vai ter mais aquela proteção do carro, a não ser que você escreva no seu próprio carro, né, o nome de uma escola, né, de condução, mas obviamente que isso não acontece, né, gente? Estou brincando aqui com vocês. E aí, o que acontece se algo acontecer, né, alguma situação no trânsito? Quem é que vai responder por aquilo, né? Vai ser você, né? Não, e você não vai estar cercado minimamente de uma proteção institucional. Então, quando a gente está falando de instituição, a gente não está falando só de instituição empresa, a gente está falando de instituição educacional, de instituição família, tá? Então, ao longo do tempo, nós vamos perdendo algumas dessas proteções, algumas dessas características, certo? E isso dá medo, gente. Isso dá medo, simplesmente assim. Isso dá medo. Isso pode ser, inclusive, um fator que posterga a pessoa a entrar no mercado de trabalho, a tirar a carteira de motorista, né? Pode postergar N coisas. Cada pessoa tem
uma relação diferente. Você quer falar alguma coisa, Alessandro? Eu vi você piscando aí. Tudo bem? Ficou claro, gente, essa questão que eu coloquei para vocês? Então, é importantíssimo a gente levar em consideração, né, o contexto de cada pessoa, né? E a família, e, enfim, todas as instituições que a cercam, ok? A criança, por exemplo, ela sai da infância para a adolescência, ela perde, por exemplo, quando é uma família, né, é facilitadora, o normal, né, a tendência é o quê? Que a família facilitadora, ela faz o quê? Ela vai dando, ela vai dando, digamos assim, desafios para aquele adolescente, vai testando de alguma forma aquele adolescente, de forma a torná-lo responsável, de forma a torná-lo autônomo, né? Para ele não ficar dependendo o tempo todo da família. Tem coisas que continua a depender, tem coisas que não continua a depender, certo? No entanto, por exemplo, quando a gente observa uma família muito autoritária, conservadora, isso não acontece, porque a família não dá abertura para isso acontecer. E muitas vezes a própria família desconhece esse movimento dela, ou acha que esse movimento é o normal, que esse movimento é o melhor, que esse movimento é o verdadeiro, certo? Então, é muito importante a gente ter essa ideia em mente quando a gente vai lidar com situações de dificuldade, porque às vezes o adolescente está com dificuldade na escolha, na decisão, muito mais por conta das relações afetivas que ele estabelece com os familiares, com as pessoas próximas a ele, do que com a escolha propriamente dita. Né? Tem a ver com a escolha, mas não é assim, eu não estou em dúvida no curso que eu quero fazer. Eu estou em dúvida, muitas vezes, em como comunicar isso para os meus pais. Ok? Sim, Laura. É assim, e até hoje ainda é utilizado, né? Agora, é importante a gente entender essa família. Né? Se ela está utilizando, porque a gente não pode também considerar uma frase como essa, né, de efeito, como sendo uma justificativa para tudo, né? De modo geral, né, existe uma tendência, né, a se perceber que famílias que têm esse tipo de discurso, né, tendem a ser mais controladoras, tendem a ser mais conservadoras, mais autoritárias, mas a gente não pode cair no erro de simplesmente pelo fato, falou a frase, é autoritária. Falou a frase, é conservadora. Não pode ter, sabe, essa relação direta de causa e efeito. É sempre importante saber como é que aquela frase é usada, em que contexto aquela frase é utilizada, se é isso mesmo, se não é, né? Sim, sim, com certeza, né? Então, assim, vocês como futuros psicólogos, vocês não podem, né, simplesmente ouvir, né, essa e outras frases que a gente tem, né, no senso comum, e chegar a uma conclusão, né, tipo, essa família tem que ser chamada, né, você tem que entender o sistema dessa família, a dinâmica dessa família, tá, para saber se é isso mesmo, porque se for, aí ok, você vai traçar um plano de psicoeducação junto a essa família. Porque essa família, por exemplo, ela é capaz de chegar para você no seu consultório, né, ou na escola que você trabalha, e falar assim, olha, Laura, eu quero que meu filho passe por orientação profissional, mas eu gostaria que você direcionasse ele para tais e tais atividades, né, para tais e tais carreiras. Porque a nossa família tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Exatamente, Natasha. A abordagem sistêmica familiar, com certeza, tá? Tem tudo, tudo a ver. A gente tem que analisar o sistema, porque é a lógica daquele grupo,
familiar é que vai ajudar você a entender o modo de funcionamento daquela família, entende? E aí, a partir daí que você vai poder propor questões, né, atividades, mudanças, etc. Sim, família de médico é médico, família de engenheiro é engenheiro, né? Essas profissões mais antigas, mais tradicionais, né? Medicina, direito, engenharia, odontologia, são os cursos mais, assim, que têm esse histórico, né? É, essas profissões mais recentes, essas carreiras mais recentes, até mesmo de psicólogo, né? Não é muito comum, né? Você encontrar. Eu já tive alguns alunos os quais os seus pais eram psicólogos também, mas não é muito comum, né? Algumas outras carreiras não, isso não acontece com tanta frequência, tá? E aí tem essa citação aqui do Bohoslavski, né? Que ele fala, o Bohoslavski fala muito dessa questão da identidade, a construção da identidade, que é a construção da identidade é, profissional, vocacional, ela caminha junto com a identidade pessoal. Sim, Natasha, com certeza. Essa questão se dá em relação à área da saúde, né? A área, enfim, dos negócios, qualquer área que a família já tenha algo consolidado, estabelecido, há uma tendência natural, né, da família a encaminhar, a direcionar aquele filho, né, aquele adolescente para aquela área. Porque, em tese, né, se a gente parar para pensar, tem muita coisa pronta, concordo? Pode até ser que não sejam as melhores coisas, mas tem muita coisa pronta, né? Já tem cliente, já tem uma estrutura, já tem um jeito de funcionamento. Então, teoricamente, né, quando você já tem alguma coisa mais construída, mais consolidada, seria mais fácil para você entrar no mercado de trabalho do que você começar do zero, concorda? Então, é natural que as famílias tenham essa preocupação, né? É, e é importante também você trabalhar isso junto com o adolescente. Por que não? Porque tem uma coisa também, tá, gente? Às vezes o adolescente, ele está se contrapondo à família porque ele quer se contrapor. Porque a família não deixa ele construir a sua própria identidade, né? A ter os seus próprios pensamentos, né? Ou a minimamente poder dialogar com essa família. Aí o que ele faz? Se revolta. O que ele faz? Escolhe uma coisa que não tem nada a ver com a família, propositalmente, só para conflituar. Na verdade, talvez, se a família colocasse de uma forma diferente, se isso fosse trabalhado, né, de forma sistêmica, né, com a família e o jovem até aceitasse a sugestão da família, entende? Muitas vezes a forma como é colocado também é uma forma muito agressiva da parte da família. Isso pode gerar, né, complicações aí também, tá? Então tem que entender, né, esse sistema familiar, né? Então, o Bohoslavski, ele vai falar, né, dessa construção da identidade. Eu acho essa citação do Bohoslavski, assim, maravilhosa, porque faz a gente pensar exatamente nas várias facetas, né, nas várias camadas que nós temos que levar em consideração quando a gente está falando da construção de uma identidade pessoal, profissional. Por quê? A identidade, segundo Bohoslavski, ela é construída a partir de uma série de antíteses, né? O sentimento de quem se é e de quem não se é. Ou seja, qual é a minha percepção sobre quem eu sou, sobre quem eu não sou? Quem se quer ser e quem não se quer ser? Eu quero ser, eu não quero ser. Quem se crê que deva ser, quem se crê que não deva ser. Isso aí vem muito das influências, né, gente, sociais. Ok?
tem quem se pode ser e quem não se pode ser. Isso daí tem relação com as possibilidades internas de cada sujeito, né? Do sujeito ter um autoconhecimento para saber quais são os seus limites, né? Os seus medos, as suas angústias, o que é possível para aquele sujeito naquele momento. Isso é uma coisa importantíssima também a ser trabalhada. Isso não significa dizer que em outro momento ele não possa escolher outra coisa, né? Então, é importante que seja colocado isso também. E quem se permite ser, quem não se permite ser, né, gente? Porque vocês sabem, né, como futuros psicólogos, que essa permissão, ela também é dada pelo próprio sujeito. Eu me permitir ser alguém que eu quero, eu me permitir escolher uma carreira que eu desejo, né? Isso tem muito a ver, né? Pode ter muito a ver também com as relações afetivas familiares dela, né? De crenças, né? De crenças inadaptadas, de crenças de desvalorização, de crenças de abandono, né? De crenças que diminuem a autoestima desse sujeito. Então, eu não posso ser, né? A pessoa não se permite ser alguém na vida, não se permite fazer uma determinada escolha. E por que não? Então, isso aí que a gente vai ter que garimpar, junto com o sujeito, obviamente. Ok. Aqui eu coloquei uma tirinha, né, da Manuela, de 6 anos, da série O que eu vou ser quando crescer, né, que é uma frase também que a gente ouve muito, né, quando a gente lida com os pequenos, né? O que você vai ser quando crescer, né? E aí a gente percebe que o mundo da infância, né, o universo da infância, da criança, é um universo muito amplo, um universo muito possível, um universo de muitas possibilidades, né? O que vai se restringindo ao longo do desenvolvimento, né? A partir das regras sociais, a partir das pressões sociais, né? E a gente vê o quanto que é possível trabalhar, né, as escolhas, né, com as crianças, porque elas têm essa percepção de que existe uma série de possibilidades. A questão é ensiná-las como conduzir essas possibilidades, ensiná-las como direcionar, como administrar essas possibilidades em outro momento. Naquele momento, na infância, é possível fantasiar, é possível vivenciar, né, todas as profissões, por exemplo, né? Em um outro momento, ela vai começar, né, quer dizer, a partir desse momento, ela vai começar a ter pequenas identificações que não são necessariamente racionalizadas, né? São registradas ali na memória cognitiva ou na memória afetiva dessa criança. E aí isso pode vir a influenciar futuramente a escolha dela, né? Então, a garotinha diz assim: Manu, o que você quer ser quando crescer? Acha que é importante estudar para isso? Né? Isso daí já até coloca para a gente uma outra questão, né, gente? Será que é importante estudar? Eu colocaria aqui, né, uma questão para a gente. Será que é importante fazer um curso tradicional de ensino superior? Ou será que é importante? Será que não seria importante também poder fazer um curso de tecnólogo, um curso também de ensino superior, mas com um tempo menor? Talvez não fosse interessante fazer uma escola técnica, né? Então, é importante. O que é importante? Por que se valoriza tanto, né, a universidade tradicional em detrimento de escolas técnicas, por exemplo? A gente vai ter um texto que vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Né? Isso tem toda uma construção sócio-histórica, né, no início do surgimento das universidades no Brasil, no mundo no Brasil, né, das escolas técnicas. Aqui, qual era a função das escolas técnicas no início? Então, essa herança social, cultural, a gente carrega até hoje. Tá? E aí, a Manuela responde, né? Eu quero ser cantora nas segundas e sextas, artista nas quartas e quintas e passear com a minha irmã.
não sei se é importante estudar, porque eu já sei cantar e pintar. Ou seja, né, como qual é a importância, né, e que importância se dá, né, a esse aprendizado, a possibilitar, né, trabalhar com o mundo da fantasia nesse momento com a criança, né, permitindo com que ela entre em contato, né, com essas diferentes realidades. Isso é um pontapé inicial para a construção da carreira, para a construção da carreira não, desculpa, para a construção da identidade pessoal e profissional. É lógico que a profissional e a identidade pessoal e profissional, elas não são pensadas, né? Claro que uma criança dessa idade, às vezes nem a gente, né, adulto, a gente tem a real percepção do que influencia a gente ou não, né? Quanto mais uma criança de 6 anos. Então, é importante que a gente faça essas considerações, ok? Gente, eu vou aproveitar que já são meio-dia, vou puxar a lista aqui do Teams, tá? De presença, mas eu vou continuar o conteúdo, tá? Não é para vocês saírem, não. Só um minutinho. É porque já deu meio-dia, eu já vi que já estabilizou aqui o número de pessoas. Ok. Então, a identidade, segundo Bohoslavsky, né, ele diferencia em duas questões, né? A identidade vocacional e a identidade ocupacional. A vocacional, ela se constitui a partir das seguintes, das respostas às seguintes questões. Por que e para que se escolhe uma determinada ocupação? Ou seja, o motivo. Mas geralmente a gente não sabe qual é o motivo, né? Muitas vezes o adolescente desconhece o motivo. Ele sabe o que ele se interessa, ele sabe, né, o que ele gosta naquele momento, mas ele não sabe de onde vem esse gostar, né? De onde vem esse interesse, ou seja, o motivo, né? Então, esse motivo, ele está relacionado a uma característica interna do sujeito, correto? Então, por isso ele chama esse momento de uma identidade vocacional, partindo do princípio que vocação seria uma característica que já seria do próprio sujeito, né? O sujeito tem uma vocação para, mas não no sentido que a gente costuma ver no senso comum, né? No sentido de já ter uma... Na verdade, nós temos vocações para várias coisas, né? Mas tem algumas que são mais potencializadas, outras menos, né? Uma vocação aqui, no sentido mais de pensar que o motivo que leva a pessoa a fazer uma escolha está dentro dela mesma, ok? E aí vem a identidade ocupacional, que é adquirida quando o sujeito define o que quer fazer, de que modo quer fazer, em que contexto ele quer fazer. Veja, então, essa identidade ocupacional, ela já está ali se delineando fora do sujeito, não é uma decisão interna, exatamente. Né? Esse motivo que faz ele ter uma escolha, é um motivo interno, certo? Mas a identidade ocupacional, ela vai sendo adquirida quando eu vou operacionalizando outras respostas, né? Como é que eu vou fazer aquilo? Quando? Né? Com que? De que maneira? Né? Então, a identidade ocupacional, ela é determinada pela vocacional. Por quê? De modo geral, quando eu tenho um motivo, né, quando eu entendo qual é o motivo que me leva a fazer determinada escolha, eu consigo também delinear como é que eu vou fazer, que recursos eu tenho para fazer.
Onde é que eu vou fazer? Se eu desconheço esse motivo, né, isso vai dificultar a forma que eu vou desenvolver essas escolhas. Pensem da seguinte forma, gente. Quando você tem um trabalho para fazer, qual é a melhor forma de se fazer o trabalho? Sabendo qual é o objetivo do trabalho, correto? Se eu não sei qual é o objetivo do trabalho, como é que eu vou decidir qual é a melhor forma de se fazer? Então, mais ou menos, mal comparando, seria aqui o que o Bohraslavsky coloca como identidade vocacional e identidade ocupacional. Primeiro, eu tenho que saber o que me motiva, para aí sim eu conseguir traçar os planos de ação, ok? O processo de escolha profissional implica, portanto, na elaboração de uma identidade vocacional e ocupacional. Então, não existe uma sem a outra. Certo, gente? A identidade vocacional ocupacional é parte do processo de identidade pessoal e é regido pelas mesmas leis e dificuldades desse último. No adolescente, começa a surgir a necessidade de estruturar um projeto profissional. Novos papéis vão se definindo. As identificações que o indivíduo estabelece ao longo da vida contribuem para a construção da sua identidade pessoal e da sua identidade vocacional ocupacional. Por exemplo, vínculos afetivos positivos, tios, professores, qualquer outra pessoa familiar, amigos, que o sujeito tenha vínculo, estabeleça vínculo significativo positivo, né? Figuras parentais são muito importantes nesse processo de identificação, né? A gente sabe que a família né, embora isso tende a diminuir com o tempo, mas a família é a instituição social que ainda mais contribui para o processo da construção da identidade do sujeito, porque é aquela família, é aquela pessoa, são aquelas pessoas que estão ali com aquele indivíduo, né, mais próximas àquele indivíduo, certo? Como podemos compreender a identidade vocacional ocupacional? Essa identidade, ela pode ser compreendida como uma autopercepção ao longo do tempo, em termos de papéis ocupacionais. Ela é adquirida por meio da integração de diferentes identificações que alcançam relativa autonomia. O adolescente passa das identificações de ser como os outros à elaboração da própria identidade, ser ele mesmo. Aquilo que eu falei agora há tempo atrás sobre o Erikson, né, sobre o processo da mesma idade. Então, o adolescente passa das identificações de ser como os outros, assim, a minha identidade é a identidade da família, a minha identidade é a identidade do grupo que eu participo, né? Para ele elaborar a sua própria identidade. Ok? Ok, João. E aí, né, a gente passa por alguns estágios de luto, certo? Esses estágios de luto consideram, né, que a elaboração, o Bohraslavsky considera que o luto ele passa por 3 fases. A fase da lamentação, onde existe uma queixa muito grande, né, do que não se fez, do que perdeu, da situação que ela está vivendo, né, aquele lamento mesmo, aquele discurso, né, aquela narrativa de lamentação, de perda, de queixa. A decepção, o desespero, porque o sujeito começa a perceber que ele realmente ele está perdendo alguma coisa que também é boa, ele se sente impotente frente à situação, então, assim, ele não pode escolher tudo, né? E a separação, quando o sujeito passa a exprimir os seus verdadeiros sentimentos pelas perdas, né? A canalizar esses sentimentos para as devidas perdas, né? Para o que ele abandona, para o que ele permite reconhecer na sua tristeza, os seus medos, né? Ele tem que saber que ele está sofrendo porque ele está perdendo alguma coisa que pode ser boa também, por isso que ele está sofrendo. Mas não adianta a gente ficar explicando isso para ele. É importante que ele sinta isso,
né? Então, ao longo do processo, né, de luto, isso vai se consolidando, né? Então, a pessoa deixa de reclamar, ela começa digamos assim, ficar com um pé no chão de que aquilo realmente vai ser necessário, que ela vai perder algumas coisas, que ela é impotente no sentido de escolher tudo, de fazer a melhor escolha, e ela vai começar, né, a canalizar os sentimentos, né, relacionados ao que ela ganhou, aos benefícios, às vantagens e ao que ela perdeu, certo? O Lefenvos também fala de alguns lutos, alguns tipos de lutos que, de modo geral, né, os adolescentes que estão no ensino médio passam para o ensino superior, passam, né? Perda das escolhas profissionais fantasiadas, perda dos pais da infância, né? Ele não está perdendo os pais, ninguém está morrendo, né? Mas é a perda dos pais da infância, né? Aquele pai da infância, aqueles pais da infância extremamente cuidadosos, extremamente, onde a criança era extremamente dependente, né? Não, esses pais agora são pais que propiciam uma maior autonomia, consequentemente, imprimem uma maior responsabilidade desse sujeito, uma maior autonomia, né, desse sujeito, perda das identificações profissionais que ele abandona, né, porque a gente não se identifica somente com uma coisa, somente com uma profissão, a gente pode se identificar com várias, né, então a gente vai ter que fazer uma escolha, né, de alguma forma, naquele momento, mesmo que a gente considere, né, que a escolha não é para sempre, né, que a escolha ela pode ser refeita, ela pode ser reestruturada, mas naquele momento é a escolha que ele está fazendo. Do papel e identidade do adolescente, da escola do ensino médio, da segurança que ela oferece, dos professores que já eram conhecidos, dos colegas também que já eram conhecidos e acabaram tomando caminhos distintos, porque, na verdade, no ensino superior, a grande parte, né, da turma de ensino médio, ela se pulveriza, né, porque todos têm interesses diferentes, alguns continuam juntos, mas são muito poucos, né? Então, isso acaba sendo, assim, um momento de muitas perdas mesmo, né? E que vai influenciar emocionalmente esse sujeito. Então, a elaboração do luto se expressa através dos sentimentos e comportamentos, e a elaboração do luto acontece à medida que a decisão profissional vai se integrando à história do adolescente. Para finalizar, segundo Bohoslavsky, podem ocorrer perturbações na elaboração da identidade vocacional. Né? Essas perturbações, segundo Bohoslavsky, alguns tipos de perturbações são perturbações naturais, saudáveis, próprias da faixa etária, né? Dúvidas, alguns conflitos, certo? Porém, se essa desadaptação, né, ela for muito longa, né, porque assim, essa desadaptação, esse conflito, diz respeito ao quê? A esse conflito, essa luta pela própria identidade, essa luta pela construção da própria identidade. Então, tem ali é como se o adolescente meio que desandasse ali na construção da sua identidade, mas até certo ponto isso é considerado normal, tá? Por isso que ele questiona muito, por isso que ele tem muito conflito, porque ele está ali mapeando, né, o que ele vai ser, o que ele quer ser, o que ele deseja ser. Porém, muitas vezes, essa desadaptação pode se prolongar, ocasionando o surgimento de perturbações importantes. E o Bohoslavsky destaca duas perturbações, né? A identidade negativa e a pseudo-identidade. A identidade negativa, né, é uma identidade que o sujeito tende a escolher, né, fazer uma escolha completamente oposta o que a família defende, aos valores da família. Né? Exatamente, o negativo tem a ver exatamente com a direção, né? Uma direção oposta. Se fosse na mesma direção, seria uma identidade positiva, né? Mas o Bohoslavsky não fala sobre essa expressão, identidade positiva, ele fala da identidade negativa, ou seja, a direção do jovem vai contrária à direção dos valores familiares. E aí ele tem uma função mesmo de confronto, né? O adolescente tem
esse movimento de querer confrontar a família, né, com essa escolha tão diferente, né? E esse confronto, ele pode se tornar agressivo, né, a ponto do adolescente escolher, por exemplo, grupos marginalizados para se associar, para, enfim, envolvimentos com drogas, enfim, uma série de repercussões que podem acontecer, né, por conta dessa identidade negativa. A gente vai falar mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Tá? E a pseudo-identidade, o que seria? Como o próprio nome diz, é uma identidade falsa. E que o adolescente adquire a identidade de quem? Geralmente da família, né? Para não entrar em o confronto, né? O contrário do que acontece na negativa, na identidade negativa, na pseudo-identidade, para o adolescente não entrar em confronto, não perder o amor da família, ele assume, né? Ele se submete à escolha da família. Então, ele faz de tudo para não ter problemas com a família. Então, ele assume esse lugar como sendo seu lugar, né? Porém, isso pode causar sofrimento também, porque não é exatamente a escolha autêntica dele, certo? Sobre identidade negativa e sobre pseudo-identidade, nós vamos falar mais também em outras aulas, porque outros textos também abordam esses mesmos processos. Ok, pessoas? Tudo bem até aí? A partir aqui do slide 15, a gente tem informações extras, tá? Do próprio texto da Kátia Neiva, mas eu não vou apresentá-los aqui, tá? Alguém quer fazer alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração? Aproveitar aí esse restinho de aula. Eu vou continuar tentando, gente, manter aquele primeiro link lá do Teams que vocês tentaram entrar e não estavam conseguindo, estava pedindo solicitação. Por quê? Eles estão recomendando que a gente faça as aulas pelo link do Teams também, porque a gente tem o e-mail, assim como vocês também têm, eu coloquei no início do chat, né? Depois que vocês saírem, vocês podem visualizar no chat. O Djalma também enviou pelo grupo do WhatsApp um documento explicando como acessar, né, o e-mail Microsoft. Isso facilita muito a entrada de vocês em qualquer reunião, inclusive possibilita vocês criar reunião, né, entre colegas, supervisões e etc. Então, eu vou tentar aí ao longo dessa semana ajustar, né, entender por quê, porque também eu não conheço tudo do Teams, né? Mas eu vou tentar entender o que está acontecendo para a gente poder manter um link só para o semestre todo. Eu achava melhor vocês criar. Achava melhor não, a ideia é que vocês criem, entendeu, Natasha? Porque a probabilidade das pessoas de escolherem a mesma é muito grande, porque entendeu? Porque, por exemplo, uma tirinha sobre influência da família, né? Como é que isso fica muito difícil de gerenciar, né? As pessoas escolherem coisas diferentes. A ideia é que vocês de fato criem, né? A proposta da atividade não diz respeito somente à habilidade cognitiva, mas também à habilidade criativa, né? A pensar diferente, a pensar fora do que já tem como proposta, entende, Natasha? Então, assim, são aqueles tipos de habilidades, sabe, que a gente não é acostumado a trabalhar e que até é um pouco cansativo, porque a gente tem que pensar muito, tem que ler, né, tem que imaginar ali, você tem que criar, né? Não é uma coisa, um processo de criação não é uma coisa fácil, não. Né? Mas ela é muito possível. E a partir do momento que vocês comecem a treinar essa habilidade em vocês, vocês vão criando, vocês vão se autoestimulando. E isso, gente, para trabalhar na clínica é muito importante.
né? Você poder utilizar as ferramentas, você poder criar ferramentas para trabalhar com seus clientes. E às vezes existe um cliente, uma ferramenta maravilhosa, mas não dá para usar com determinado cliente. Então, você tem que criar, você tem que adaptar, você tem que, enfim, criar outras. Então, é isso, né? A proposta, eu acho que de todas essas disciplinas makers, né, que já estão sendo makers, né, que não é não é o nosso caso, mas a gente já está usando uma estratégia de metodologia ativa, né, no sentido do aluno construir uma coisa muito diferente do que ele é acostumado a utilizar, tem esse sentido, entendeu, Natasha? Beleza, então, gente. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E a gente se encontra semana que vem, ok? Qualquer coisa eu comunico ao Djalma e ele fala com vocês. Beleza? Vou encerrar aqui a nossa gravação.